O Cruzeiro apresentou na Toca 2 para a imprensa um DVD que será encaminhado para a CBF com imagens dos erros que prejudicaram a equipe no Campeonato Brasileiro. Logo após a exibição, o diretor de futebol Dimas Fonseca concedeu entrevista coletiva. Nós vamos protocolar um documento na quinta-feira, até nós já havíamos comunicado que seria amanhã, nós iríamos amanhã, só que o sorteio na semana passada foi na quarta-feira e dessa semana vai ser na quinta. Então nós mudamos agora, vamos na quinta-feira para entregar uma cópia desse material com um documento por escrito, assinado por mim e pelo Gustavo Perrella, que vai estar me acompanhando. O Gustavo, vice-presidente, e o Valdir Barbosa também vão estar lá. Nós vamos aproveitar para entregar todo esse material e vamos participar, vamos assistir o sorteio do jogo contra o Vasco. Como é que o Cruzeiro, e você especialmente, receberam a declaração do Manuel Serapião, que na linha do comando da arbitragem é o segundo homem hoje da CBF, dizendo que o Sandro Meirahit teve uma arbitragem nota 10? Eu recebi com muita estranheza, né? Todos nós, porque nota 10, como é que você dá nota 10 para um árbitro que cometeu tantos erros e que estão tão claros, né? Como nós estamos mostrando nesse material e que a gente vai estar levando. Inclusive a proposta que nós temos da entrega do material na quinta-feira é de que ele, o Manuel Serapião, possa, juntamente com o Sérgio, analisar conosco todos esses lances. Nós queremos que eles vejam esse material, né, junto conosco, para que possam analisar e aí, quem sabe, até ele possa rever essa avaliação que ele fez e essa nota que ele deu. Dimas, o Cruzeiro vai acompanhar esse sorteio até o fim do campeonato agora, nas 3 últimas rodadas, vai ser um procedimento do Cruzeiro, até pela desconfiança com a Comissão Nacional de Arbitragem? Sim, nós vamos estar, né, aproveitando a quinta-feira, estaremos lá eu, Valdir Barbosa e o Gustavo Perrella, e nos outros, pelo menos um de nós vai estar acompanhando, todas as semanas até a última rodada. Dimas, surgiu uma informação hoje, eu queria que você confirmasse ou desmentisse, de que a escalação do árbitro Sandro Meirahit foi um pedido seu à CBF. Isso procede? Não? Não, de forma alguma. O Cruzeiro não contestou o nome do Sandro. Porém, nós estávamos, e o Guilherme até me acompanhou lá na semana passada, o Cruzeiro, eu estive com o Sérgio Correia, falei, doutor Sérgio, estou aqui trazendo 3 nomes que o Cruzeiro sugere para que participem do sorteio, que era o Carlos Eugênio Simon, o Voaden e o Marcelo Henrique do Rio de Janeiro. Ainda disse mais para ele. Estamos indicando inclusive o Marcelo Henrique, porque nós o vemos como um árbitro com qualidade técnica para poder apitar esse jogo, com domínio para uma partida de tanta importância, e apesar de ser da Federação Carioca. E o Fluminense é nosso adversário direto na briga pelo título. Mas nós não estamos olhando essa situação, nós indicamos pela qualidade técnica. E ele me disse o seguinte, eu não posso acatar essa sugestão, porque eu estaria abrindo para todos os clubes do campeonato, que participam do campeonato. Então eu não posso fazer isso. Agora, garanto para você que é prioridade número 1, prioridade de todos os 10 jogos, o árbitro para esse. Nós vamos escolher um árbitro que esteja acostumado a apitar grandes jogos e que vocês com certeza vão se dar por satisfeitos. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, né, que vimos pela internet, que já estava definido, não aguardamos o sorteio, confiamos na palavra dele, e quando chegamos em Belo Horizonte, que soubemos da indicação da indicação para o sorteio do Sandro e do Carlos Eugênio, e que havia ganho o Sandro, ficamos tranquilos, inclusive por causa dessa situação, por tudo que ele já apitou nesse campeonato, e que apesar de ter errado contra o Cruzeiro, no nosso entendimento, no jogo contra o Corinthians, nós o vimos realmente com condição de apitar o jogo. Dimas, a gente vê que a diretoria está aí tomando as medidas cabíveis para o passado, para o presente próximo, né, em relação aos bastidores aí da arbitragem. Mas qual que é a orientação da diretoria para o grupo de jogadores nessa reta final do Campeonato Brasileiro? A gente viu que os jogadores saíram do campo muito indignados, né? Fabrício deixou a partida antes do fim, o Fábio reclamando barbaridade, o Gilberto reclamando barbaridade. Qual que é a orientação suas para os jogadores nessa reta final? Olha, no momento do jogo, né, logo após tantos erros, né, era normal a indignação, era normal a revolta dos jogadores. Agora, passado esse tempo, de sábado até hoje, que foi a reapresentação,
os jogadores estão cientes, e os números, né, os matemáticos do futebol vinham dando como 68, 69 pontos em condição de se ganhar do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro pode chegar aos 69 pontos. Então, estamos tranquilos nesse sentido, os jogadores já estão mais tranquilos agora, sabedores, né, da responsabilidade, sabedores da condição e da competência que nós temos dentro do nosso grupo. E nós vamos fazer tudo e os jogadores vão se empenhar, e muito, né, com o objetivo de nós conseguirmos as 3 vitórias para chegarmos aos 69 pontos. E a gente espera que não haja favorecimento, que não haja erros, né, grosseiros, que possam aí não deixar com que outros clubes, o caso do Vitória, do Goiás e do Vasco, que não tirem pontos no Corinthians nessa reta final. Quando você reclama e você não consegue convencer na sua reclamação, de repente pode gerar esse temor. O que nós não temos. Nós estamos mostrando, nós estamos provando o que nós estamos falando. E isso é claro para o Brasil todo hoje. Eu me lembrava, conversando há pouco tempo com uma emissora de São Paulo, hoje ainda, eu estava lembrando para eles que em 2005, o Brasil todo, à exceção dos torcedores do Corinthians, se revoltaram contra a arbitragem naquela oportunidade, pelo que foi feito contra o Internacional. E eu imagino que hoje o Brasil todo, de novo, à exceção dos corintianos, devem estar novamente revoltados em defesa do Cruzeiro, porque foi gritante os erros. Se há corporativismo entre os árbitros, tem que haver corporativismo também entre os clubes. E o que nós vamos pedir, vamos fazer uma proposta aí na próxima reunião do Clube dos 13, é que a gente inclusive estude uma forma de punição para os árbitros. Hoje o que acontece é muito tranquilo para eles. Poxa, de repente você comete todos os erros como esse ato cometeu e vai tomar 2 semanas, 1 mês, e ainda vai mudar de série, vai deixar de apitar na Série A e vai apitar na Série B. Isso é muito pouco como punição. Eu acho que é preciso, se você joga, se você tira grande possibilidade de sermos campeões, como eles fizeram conosco, diminuiu a nossa possibilidade, claro, 3 pontos a mais hoje seria fundamental para a conquista do título. Eu acho que a pena tem que ser proporcional ao erro do árbitro, proporcional àquilo que ele traz de prejuízo a algum clube. E é isso que nós temos que fazer, uma união dos clubes, como se possivelmente, vocês estão colocando, possa haver um corporativismo e retaliação. Colocar à mesa, não é, o que aconteceu, é normal, é comum, até serve para discussão. Agora, vocês têm esperança que isso um dia vai acabar no futebol? A ausência de erros de arbitragem? Eu acho que essa esperança já vem de muito tempo. Nós tivemos aqui, na década de 80, quantos prejuízos a clubes mineiros, na década de 90 a mesma coisa, já agora recentemente vários problemas com a arbitragem, mas o que nós temos que tentar, se vai corrigir no todo, infelizmente nós não podemos garantir, mas eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que estar lá mostrando a insatisfação, para que amanhã, juntando o Internacional, juntando o Cruzeiro e outros clubes que se sentem prejudicados, a gente possa tentar consertar. Como você disse aí, Dimas, essa reclamação é antiga e não é só do Cruzeiro. E é sempre contra times do eixo Rio-São Paulo. Na sua opinião, por que ocorre esse favorecimento, entre aspas? Má fé, pressão da torcida, da imprensa? Por que sempre acontece contra times de Minas, do Sul? Por que isso acontece? Todos nós sabemos da grande diferença que existe da condição, né, de execução de um planejamento do futebol carioca, do futebol paulista, com relação ao futebol mineiro, ao futebol paranaense. Os recursos adquiridos pelos clubes, dependendo do estado, são muito diferentes. Eu acredito em pressões políticas, eu acredito em diversos tipos de pressão. O que eu quero imaginar é que não aconteça da má fé, porque senão isso aí jogaria por terra todo um trabalho que é feito, todo um planejamento, toda uma união de grupo ao longo de um ano. Nós estamos trabalhando, e vocês hoje que convivem na Toca da Raposa veem aqui o excelente ambiente que nós vivemos aqui hoje. É um trabalho que vem sendo feito. Um trabalho para você mostrar para o jogador a importância de estar familiarizado com o seu colega de trabalho, a importância de você trabalhar em grupo, mostrar para ele que sozinho você não vai conseguir nada. E depois, num momento como esse, sozinho, né, um árbitro ou um e um assistente, joga todo esse trabalho de um ano fora. Então nós precisamos tentar
fazer com que, independentemente do Estado, que não haja favorecimento algum.